Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje falaremos um pouquinho sobre lendas urbanas e sociedade. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Cambada, sejam todos muito bem-vindos ao Castelo Negro. Quem não é inscrito no Castelo já sabe, mete a bota nesse like e venha morar aqui conosco, já sabe, né? Mete a inscrição aí, vamos começar com a nossa boa velha pancadaria semanal. Essa semana passada tivemos uma folguinha aí porque estávamos de viagem, mas agora voltamos aqui com um conteúdo novo. No nosso último vídeo ainda estávamos naquela fase de fazer alguns vídeos sobre toda essa pegada de literatura voltada para os jogos de videogames, alguns jogos online de RPG que os inscritos pediram. Hoje, no entanto, quero começar abordando um tema um pouquinho diferente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as lendas urbanas. E vamos começar com a nossa discussão aqui. Para quem não sabe ainda essa definição de uma lenda urbana, ou de alguma coisa que tem relação com isso, né, os mitos urbanos, lendas urbanas, em relação com essas versões modernas, né, que nós temos de forma de mito. Alguns antropólogos e outros pesquisadores têm feito pesquisas para tentar definir o porquê o ser humano conta histórias dessa forma. Por que isso continua acontecendo? Até não muito tempo atrás acreditava-se, né, que os mitos, as lendas e coisas desse gênero eram coisas de sociedades aí atrasadas, primitivas, etc. e tal. Mas existe alguma coisa que predomina nessa questão toda. Essa necessidade do ser humano de inventar histórias desse tipo. Por exemplo, alguns anos atrás, salvo aqui de minha parte, em 2013, nós tínhamos o Slenderman, o Homem Esguio, como traduz uma amiga minha. Antes disso, minto, depois disso nós tivemos o Jeff the Killer. Depois tivemos a Momo. E com o tempo, nós tivemos aí um surgimento de várias creepypastas, que nada mais são aí que algumas histórias que têm um formato bastante específico que são compartilhadas na internet. Então várias lendas, vários mitos, eles são compartilhados dessa forma e eles continuam persistindo. Quando nós observamos aqui em São Carlos, por exemplo, como toda boa cidade, onde você tem estudantes e escolas em grande número, você tem lendas da loira do banheiro, tem lendas como a bruxa de ferro, e uma série de lendas urbanas, que são continuidades desse tipo de coisa. Então, as lendas urbanas geralmente têm uma relação com todo esse aspecto do horror, alguma coisa que traz certo medo, ou algumas lendas têm um sentido um tom um pouco mais humorístico. Essas lendas aparecem com alguma regularidade aqui no Brasil e em toda parte. Eu não conheço algum país que não tenha suas lendas urbanas, sejam elas algumas relacionadas a alimento, como por exemplo nós temos algumas lendas urbanas típicas da Coca-Cola. Quem nunca, por exemplo, parou para poder observar aquela logo e aquela escrita da marca da Coca-Cola, ao contrário, para ver se era realmente Alô Diabo? Ou quem nunca ouviu aquelas lendas urbanas relacionadas a Hello Kitty, a gatinha lá que não tem boca, que ela não tinha boca por causa de uma razão bastante sinistra, Nós temos lendas urbanas bastante perturbadoras voltadas para esse tipo de coisa. Então, foi sob a luz, ou sob a treva desse tipo de lenda urbana, como essas que são bastante compartilhadas por aí afora, que eu pensei em trazer toda uma reflexão para o dia de hoje. Também que tem a ver com toda essa necessidade do ser humano de contar histórias. Recentemente, o que me trouxe vontade de falar sobre essa história em particular, sobre as lendas urbanas, foi esse contato que eu tive com Sete Além. Antes que alguns engraçadinhos de plantão venham fazer piadas, não fui para Sete Além. Só estava eu lendo histórias sobre essa dimensão um tanto quanto bizarra, esse mundo paralelo em que algumas pessoas supostamente ficaram presas numa história que se passa por um ônibus, outras pessoas que passaram por um portal e etc. Temos várias histórias aí. Temos toda uma mitologia, de criaturas que voam, criaturas que rastejam, alguns tipos de cães demoníacos que existem nessa dimensão paralela e sombria nossa. Isso também é uma lenda urbana. Agora, isso não é uma novidade muito grande. Nós temos muitos mitos e muitas lendas que vão sendo dados aí pela humanidade desde que o mundo existe, praticamente. Desde que a humanidade
é a humanidade, nós temos histórias um tanto quanto macabras que são contadas. Então, existe alguma coisa, algum ímpeto um tanto quanto diabólico do ser humano que nos leva a contar histórias. Muitas pessoas vão acreditar que essas histórias são baseadas em aspectos reais. Eu já tenho uma tendência um pouco mais cética. Então, busco entender por que essas lendas se manifestam dessa forma e como elas representam algum tipo de fenômeno social. Agora vejam bem, né? É muito importante nós entendermos, né, que a literatura ela é um reflexo da sociedade onde é escrita ou ela é algum tipo de reação contra a realidade em que existe. Né? Como aconteceu com o movimento decadentista, é um exemplo clássico, ou como aconteceu em 1922 com a Semana da Arte Moderna aqui no Brasil, né? Uma rebelião contra essa forma artística que aparecia. Então, as lendas urbanas, em alguma medida, vão refletir alguns preconceitos, vão refletir, em alguma medida, alguns medos, receios. E em muitos casos nós vamos ter também, né, como acontecia nos contos de fadas, ou nas parábolas, né, como La Fontaine, ou os contos de fadas como a Chapeuzinho Vermelho, nós temos uma lição moralizante, uma mensagem moral aqui no final dessa história toda. Pensemos, aqui por exemplo na história da loira do banheiro, uma história um tanto quanto trágica, não é? Que quando uma criança vai para o banheiro sozinha e performa, né, faz uma performance ainda, faz um ritual, ela atrai um fantasma que pode matá-la. A loira do banheiro, ela tem uma relação bastante próxima aí com toda essa lenda da Blood Mary nos Estados Unidos, em países de fala de língua inglesa, ou com o Candyman, aquele escravo que foi morto e pendurado em alguns ganchos, né, que tem. A mesma questão do nome 3 vezes, né, que aparece dessa forma. Então é um discurso bastante recorrente em lendas urbanas desse tipo. O assassino do gancho está relacionado com isso, né, lendas urbanas que aparecem lá para o norte dos Estados Unidos, né, em lugares que tem essa fala. Então, quando nós observamos, né, que mensagem essa loira do banheiro poderia passar? Uma pessoa loira, uma menina solitária, andando pelos banheiros. Não é muito difícil nós percebermos aí que era um recurso usado por alguns professores para poder barrar tantas incursões ao banheiro das escolas. Não é? Então, algumas histórias são contadas com esse propósito. Assim como o bicho-papão, ou o Krampus lá para o norte do Brasil e também no norte da Europa, era usado para poder fazer crianças se comportarem bem. O Homem do Saco. O Homem do Saco, bem lembrado, Super Camera Woman. Aí lembro de minha avó contando histórias do Homem do Saco porque eu não queria comer carne ou que eu não queria me comportar com algumas coisas. Era eu meio encapetado quando era pequeno. E o Homem do Saco era uma ideia simplesmente aterrorizante. Outra lição bastante importante, não é? Vamos pensar na saída das escolas. Quem nunca escutou aquela maldita lenda da bailarina, do palhaço, a bailarina que dança, do palhaço que está ali dentro de uma van, dentro da escola, e sequestraram pessoas para roubar seus órgãos. Macabra essa lenda. Nós temos várias pessoas que relatam histórias como essa como sendo alguma coisa verdadeira, que é, em alguma medida também, não é? O que faz uma lenda urbana. Sempre acontece com um amigo de um amigo, nunca com a pessoa que relata a história, né? Sempre é um amigo de um amigo, sempre aconteceu em outro tempo. E essa história, eu lembro que quando eu frequentava a escola pública na minha juventude, era macabra. Só que a lição moral, a lição moralizante aqui, ela é muito clara, né? Não fale com estranhos, senão vai dar rolo, você vai ter seus órgãos roubados ou coisas piores, né? Então, fica aqui uma mensagem que eu considero bastante positiva, né? Crianças, quem aqui tem menos de 18, não falem com estranhos. Nós não sabemos a intenção de quem fala com todos vocês, né? Então, a lenda do Chapeuzinho Vermelho, esse conto de fadas, era verdadeiro, né? O lobo mata a menina na história original, mata a avó, tudo porque ela confia em um estranho. Então, a mensagem aqui era muito pesada. Né? Lendas urbanas desse tipo, elas são um reflexo de então, né? De receios que o ser humano tem na sociedade nos dias de hoje. Né? Ou também nessa tentativa do ser humano de fazer um tanto de humor, né? Algumas lendas engraçadas. Ou algumas têm, por exemplo, o intuito de controlar pessoas, como eu estava dizendo agora há pouco. Aquela história, por exemplo, não se pode beber leite e comer manga ao mesmo tempo, isso mata. Nada mais é do que uma tentativa de alguns fazendeiros aí de diminuir o consumo de produtos por escravos. Antigamente se falava muito isso. A lenda
pegou. Até hoje se tem isso daí como alguma coisa verdadeira. Outras vezes, ainda lembro de ter passado por algumas coisas na minha residência, na minha casa, quando eu ainda morava com os meus pais, minha avó gritava: pula em cima do tapete quando cai um relâmpago, porque senão seu pé vai grudar no chão. Eu morria de medo disso daí, não é? E, sabe, são tentativas, né, de controlar. A Super Camera Woman tá dando risada ali atrás. Acho que ela lembra da história, né, Super Camera Woman? Já passou por isso? Ela tá tímida. Não, achei bizarro. Pois é, né? Então, muitas dessas lendas urbanas, né, que são contadas dessa forma um tanto quanto bizarras e engraçadas, né, como a Super Camera Woman agora dá risada disso, são formas de controle. Né? Elas refletem anseios, elas refletem medos, inseguranças do ser humano. Desculpa. Super Camera Woman tá atacada hoje. Então, são formas de você controlar o comportamento de pessoas, como a grande maioria dessas histórias que são narradas com um fundo moral. Então, é bastante divertido pensar, não é? Vocês já escutaram alguma lenda urbana? Já passaram por esse tipo de coisa dentro de casa? Já ficaram com medo de estar com os pés no chão quando o relâmpago taca a língua gordoada no céu? Ou já tiveram medo de, por exemplo, ficar com o rosto paralisado se olhassem para um relâmpago? A coisa fica muito divertida nesse ponto, né? Tem muitas lendas que são bizarras. Ficar olhando pro espelho depois de comer, torta a cara, minha mãe falava isso. Também tem essa, né? Olhar para o espelho. Então, quando vocês notam, todos esses percursos, não é? Tem algum tipo de controle por trás, não é? Porque são reflexos da humanidade. Acredito que a grande maioria das lendas urbanas nunca se confirmaram. Tanto as que têm esse fundo um pouco mais humorístico, quanto também essas lendas urbanas aí que têm esse tom um pouco mais sombrio, não é? Que são coisas pavorosas. Mas elas controlam as pessoas em alguma medida. As mensagens são sempre alguma coisa como não fale com estranhos, são sempre como obedeça aos seus pais, não faça tais coisas, porque está relacionado com controle. Sempre. Isso é uma coisa natural do ser humano, de que se faça. E é claro que algumas que eu omiti nesse canal de propósito porque elas têm cunho racista ou discriminatório. Então algumas lendas urbanas, em alguma medida também, como a literatura por si só, refletem preconceitos, refletem xenofobia e outras coisas que são um tanto quanto perversas. Infelizmente, enquanto a humanidade existe e persiste, essas coisas existem. Então, narrativas, né, como as lendas urbanas, são um fenômeno literário. Né? Agora chamo a atenção de vocês todos aqui para isso. Saibamos sempre, a literatura ela não é alguma coisa estritamente escrita. Antes da escrita se sedimentar e surgir, 4.000 anos antes de Cristo, nós já tínhamos narrativas. Então, as pessoas recitavam coisas em voz alta, em versos, e, retomavam algumas coisas e passavam para as próximas gerações. Uma conversa recente com meu avô, conversando com ele sobre alguns contos de fadas que eu escutava quando eu era pequeno. Meu avô nunca leu esses livros. Agora eu me deparo com um livro em alemão, original, pego uma história do século XIII e descubro que a história que meu avô me contou era daquela época. E ele me contou a história exatamente como era. Chega a ser engraçado, não é? E de novo, uma lição moralizante. Lições que eu aprendi quando era bem pequeno, com meu avô, com os meus pais, com a minha avó. Todos tinham uma criatividade muito grande, né? Por isso acabei me apaixonando tanto pela literatura em alguma medida, acredito. Mas é isso. Agora, hoje eu quero insistir naquele tópico mesmo, né? Eu gostaria de levar essa discussão para os comentários desse vídeo. Eu queria saber de vocês, já escutaram alguma lenda urbana? Uma perversa? Uma assustadora? Talvez uma lenda urbana um tanto quanto engraçada? Vamos refletir um pouquinho nos comentários aqui embaixo, né? O significado de algumas lendas urbanas. Vamos pôr essa análise literária, né, desse fenômeno um tanto quanto peculiar, em prática. Quero ver essa discussão. Caso alguém quiser se aprofundar mais, vamos entrar no Arsenal, no nosso grupo do WhatsApp, né, que eu vou deixar o link aqui nos comentários do vídeo de novo, lá na descrição. E aí nós vamos poder fazer uma discussão talvez um pouco mais aprofundada da bagaça, né, na semana que vem, que eu quero puxar esse assunto lá no grupo com o pessoal, que já é inscrito e que está lá frequentando já tem algum tempo. Bom, por hoje
hoje basta, vamos parar por aqui, espero que vocês tenham se divertido com essas narrativas fantabulosas, não é? Então lembrem-se sempre, a literatura e essas narrativas são fruto de seu tempo. Essa é a mensagem que eu quis pegar bastante pesado hoje. Mas por hoje basta, voltamos na semana que vem com mais um vídeo peculiar como esse. E até a próxima. Catapim!